E agora 1 hora. Viver e conviver. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, o TEA. Um tratamento que tem se popularizado e se mostrado cada vez mais eficaz é a musicoterapia. Independentemente da idade, essa terapia tem impactos muito positivos entre pessoas no espectro e seus familiares. E é para falar sobre o assunto que a gente vai receber a musicoterapeuta e psicóloga Simone Presotti, que atua com neuroreabilitação através da música desde 1988. Boa tarde, Simone. É um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem? Débora, mais uma vez te encontrar é muito bom. Pois é um grande prazer ter você aqui mais uma vez. Então, Simone, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sabe? Explicar melhor como que você começou com a musicoterapia. Fale pra gente um pouquinho da sua história. Bom, boa tarde a todos os ouvintes. A minha história com a música começou desde bem pequena. Esse interesse pelo universo artístico e também pela reabilitação. Por incrível que pareça, eu descobri essa minha vocação para cuidado, né? E para cuidar das pessoas que têm aí alguma intercorrência que requer aquela atenção especial, começou já desde a infância. Eu era aquela menina que queria brincar com quem não brincava. Queria estimular as crianças que não conseguiam participar de tudo e desde sempre a música foi a minha aliada nesse percurso. Eu me graduei em psicologia, né? Estudei música então desde a infância, me graduei em psicologia em 88, já pensando em usar a música no meu trabalho, e nesse meio tempo eu conheci a Benedita Borges, que foi a precursora da musicoterapia no estado de Minas Gerais. Me encantei pelo trabalho dela, né? Ela é uma pessoa autodidata, mas ela tem o reconhecimento pelo MEC de notório saber em musicoterapia. E eu comecei a estudar com a Didi, fiz estágio, depois fui estudar fora do Brasil, comecei a minha habilitação na teoria de Benenson, da musicoterapia, depois fiz uma formação em musicoterapia neurológica com o professor Taut e depois também me graduei pela Universidade Federal, porque a musicoterapia é uma profissão que você se insere no mercado de trabalho ou pela graduação específica, você faz o Enem para se tornar um musicoterapeuta e faz 4 anos de faculdade, ou você também pode fazer uma pós-graduação com duração de 2 anos, que contempla estágio, que é presencial, né? Então tem todo aí disciplinas tanto da área da saúde, anatomia, neuroanatomia, as disciplinas de desenvolvimento infantil e as específicas da musicoterapia e da música, porque o musicoterapeuta toca instrumentos com seu paciente. Gente, que bacana. Tem um curso, então, né, para a pessoa se tornar. Que legal. Agora, eu queria, Simone, que você falasse também, assim, você escreve também livros, né, além de ser compositora, você escreve livros infantis? Isso, eu já Com esse escrevi 2 foco livros também. infantis, também com esse foco, direcionado a esse público. O primeiro livro é o Caracol e Cia, é um livro em que eu uso canções para estimular o grafismo. Então, essa associação da música ao traçado, né, ao desenho e depois, posteriormente, à escrita. E o segundo livro é um livro que tem o nome de O Natal. Na verdade, ele fala sobre o nascimento de um bebê, que é o menino Jesus, também para levar para as famílias essa percepção, né? Porque muitas vezes, quando o sujeito tem um desenvolvimento alterado, atípico, ou pelo autismo, ou por outra intercorrência, a gente acaba achando que não tem que levar esse conhecimento transcendental para essa criança e depois para esse adolescente. A gente já falha nisso na educação da criança típica. Com a criança que tem uma intercorrência, às vezes isso passa de liso, né? E é tão importante. A gente sabe que hoje a ciência comprova que a fé é um fator elementar no processo de autocuidado do sujeito, né? A fé pode levar aí a várias conquistas no âmbito da saúde, ela é um diferencial. Então, esses 2 livros têm essas 2 temáticas, além dos diversos artigos que eu já publiquei sobre o tema musicoterapia e autismo e musicoterapia e desenvolvimento infantil.
né, que inclusive estão disponíveis aí, se as pessoas que estão ouvindo tiverem interesse, a gente tem como enviar esses artigos. Bacana. E como que a musicoterapia, né, pode ajudar nos casos de autismo? Como que vocês trabalham com essas pessoas, com as pessoas que possuem autismo, as crianças, os adultos também? Isso. Geralmente, a criança chega, né, para o atendimento. O ideal é que o atendimento possa começar o mais cedo possível. Então, hoje a gente fala em sinais de autismo. Aquela mãe que, por volta, às vezes, de uma criança aí com 3, né, assim, muito antes, com 8 meses, a mãe já percebe que essa criança não foca o olhar, que essa criança não se amolda aqui no corpo, no colo, é uma criança mais inquieta, é uma criança com dificuldade, às vezes, de alimentação, já não se atém aos primeiros chamados, já não tem aquela busca visual, né? Quando a gente fala o manhês com o bebê e fala, e o neném da mamãe, vem cá, olhe para mim. E essa criança não se volta, já são indícios, sinais de que ela precisa de uma estimulação. Não é hora de diagnóstico, mas é Sim. hora sim de já começar uma estimulação super rápida, né? E aí, por volta dos 2 anos, a criança já tem que estar falando várias palavrinhas, protofrases, reconhecendo o próprio nome, então ela se volta para aquele adulto que fala o seu nome. Então, todos esses sinais, quando eles não estão aparecendo no desenvolvimento típico, são os sinais de alerta para o transtorno do espectro do Pois autismo. eu E queria, já merece a atenção da terapia. sim, eu queria até que você falasse um pouquinho mais, né, já que estamos falando sobre o autismo em si. São vários níveis, não é mesmo, Simone? Isso. Fale, explique Isso, o isso pra autismo apresenta gente. vários Porque às níveis vezes as pessoas não e percebem, né? Porque às vezes acha que é um caso mais grave, mas às vezes um levinho também pode ser o autismo, né? Um caso. também pode ser o autismo. A gente fala que é o nível 1 que precisa de baixo suporte, né? Que às vezes tem a Uhum, comunicação preservada, tem a questão cognitiva também preservada, não é necessariamente indício do autismo a deficiência intelectual. Então, muitas vezes, todos esses parâmetros estão preservados. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha dificuldades no dia a dia devido à presença do autismo, né? Então, assim, existe esse mito de que a pessoa de nível 1, ela não tem as características que necessitam do cuidado especial, dessa atenção especial das próprias terapias, né? Mas a gente sabe que não, que todos os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, o nível 3 sendo de maior necessidade de suporte, muitas vezes associado à deficiência intelectual e a outras comorbidades, todos os 3 níveis requerem suporte, merecem o cuidado e atenção. E a musicoterapia vai ajudar em todos eles. Geralmente o paciente é encaminhado para a musicoterapia pelo neurologista, né, neuropediatra ou psiquiatra infantil, ou por outras terapeutas que já percebem que a música vai poder contribuir. Não é raro também a própria família buscar terapia, porque ela percebe que a criança tem tantas dificuldades de interação em tantas as áreas, mas na música é tão diferente o relacionamento dela quando o pai usa a música, a mãe usa a música para ensinar uma coisa, para chamar atenção para a hora da higiene pessoal, para o uso do vaso sanitário, para a hora de comer. O pai começa a falar assim, gente, uma terapia com música ia ser muito eficaz, porque eu vejo que isso é motivação. E aí, algumas vezes, os pais é que buscam a terapia e depois pedem a indicação do neuropediatra, do psiquiatra infantil, porque hoje os planos, não é, cobrem uhum. atualmente a gente está tendo esse benefício para as pessoas com autismo. Tendo encaminhamento médico e protocolado, os planos têm feito aí a cobertura desses atendimentos. E tudo começa com uma avaliação. O paciente chega, ele vai ter uma sessão de avaliação, onde o terapeuta vai aplicar os testes para a gente saber como aquela pessoa chega para a terapia, para a gente ter também os parâmetros do progresso ao longo do tratamento, né? Uhum. E quais, assim, como que você avalia os resultados? Eles são rápidos? Como que as crianças, o que que você percebe, assim, de positivo, né, nesse tratamento que você realiza, assim? Como que você vê os benefícios? Olha, principalmente com as crianças bem pequenas, eu desenvolvo um trabalho desde 2015. O nome do projeto é Música para Crescer.
Ele acontece em grupos de até 4 crianças e estas crianças participam desse atendimento junto com o cuidador, que normalmente é a mãe, né? Ou então uma outra pessoa, um outro familiar, ou até mesmo uma babá. E essa intervenção, ela é centrada na família, porque estamos ali, eu enquanto terapeuta, os adultos e as crianças. E é impressionante os progressos que a gente percebe nos primeiros sinais aí, que são os que aparecem nessa faixa etária, que é o quê? A falta de contato visual, a dificuldade de estabelecer uma troca de diálogo, mesmo quando a criança não fala, mas que ela percebe que você está fazendo um som, e ela tenta fazer o som dela, né? Que a gente chama isso de troca de turno. A imitação de pequenos gestos, né? Então, uma criança que ainda não dá o tchau, não manda beijo. Isso tudo parece que são coisas tão, às vezes, insignificantes, mas são sinais importantes de que aquela criança está caminhando para um desenvolvimento adequado no que se refere às relações interpessoais. E com essa população, este trabalho em grupo, né, que viabiliza mais para que as famílias possam acessar, porque às vezes elas já têm muitas terapias individuais, que são normalmente mais onerosas, esse trabalho tem dado um resultado desde o início. As mães, assim, em dois encontros, as mães já falam assim, nossa, ele já está olhando muito mais, ele já se volta quando eu chamo, já começou a dar tchau. E aí, essa troca com o outro vai se desenvolvendo, vai alcançando cada vez mais um degrau, até que essa criança alcance o seu melhor desempenho, a sua melhor condição. A gente não tem como comparar o grupo como um todo. A gente tem como comparar sempre a criança, né, o nosso paciente, com ele mesmo, como ele chegou e Uhum, como ele evoluiu aí no período de tempo. Mas com uhum. certeza os progressos são visíveis. Sei. E esse tratamento normalmente ele é feito semanalmente? Isso, as sessões acontecem uma vez por semana, elas têm a duração, nos grupos de pequenos, menores de 4 anos, elas têm a duração de 45 minutos, e com os maiores, a duração de 50 minutos. E aí já são tratamentos individuais ou em grupo para os adolescentes, porque adolescente que é turma, né, Débora? Aham, verdade. Mesmo independente do autismo, a gente percebe que quando aí entra nessa faixa etária dos 16, a gente faz também o trabalho em grupo com esses adolescentes, porque aí a gente toca junto, a gente escolhe um repertório, trabalha aí as questões da fala, do uso pragmático da linguagem através da música, da prosódia. Isso é um fato muito interessante, muito comum o autista ter a prosódia da fala comprometida. Ele tem uma fala mais mecânica, que não tem uma entonação adequada. Mesmo quando ele é nível 1 e esse desenvolvimento global está normal, é uma fala mais mecânica. E essa fala que a gente tem toda a entonação, ela pode ser desenvolvida através do uso da música, porque a música são o quê? São os intervalos sonoros que colorem Uhum. aí a nossa vida, né? É acompanhado do ritmo e da harmonia. Então, a musicoterapia ajuda também para os adolescentes e o trabalho pode ser em grupo. Bacana. Ah, não, bacana demais, né? Assim, e é muito bom saber que a música pode ser usada também para isso, né, Simone? E você percebe, então, quanto tempo, assim, geralmente que dura esse tratamento? É sempre, você aconselha que as pessoas estejam sempre em contato com a musicoterapia, os autistas? Então, essa é uma terapia que pode ser inserida, né, no rol de tratamentos, no rol interdisciplinar, em qualquer faixa etária. Como toda terapia, ela pode ter a alta. Né? Então, o paciente pode ter alcançado os ganhos que ele poderia Uhum. alcançar dentro daquela terapia, e aí ter alta porque ele pode buscar outras formas de terapia. É muito comum que as pessoas com diagnóstico de autismo venham a precisar de um acompanhamento terapêutico ao longo de toda a vida, porque cada fase da vida tem uma demanda, né? E a cada fase ele vai buscar ajuda de algum profissional específico. O que a gente percebe é que, muitas vezes, a musicoterapia pode ser uma intervenção que dure aí um tempo maior, porque ela pode ficar como sendo a terapia de manejo dos ganhos.
visto que ela sim. traz tanto prazer, tanta motivação. Então, o paciente já teve alta da fono, já teve alta da TO, mas na musicoterapia ele pode estar em um grupo, ele pode estar inserido também para as atividades da vida diária. Então, a gente, né, os meus grupos de adolescente, a gente foi agora no carnaval, a gente participou do bloco Sindicato Inclusivo. Então, a gente está sempre procurando novas formas de levar as vivências naturais, né, de que todo adolescente gosta, para esses grupos que a gente acompanha. Ah, bacana. Simone, então, assim, para a gente poder encerrar, eu queria que você deixasse, assim, seus contatos aqui para que as pessoas que precisarem, né, de orientação, de saber mais um pouco sobre o assunto, como que as pessoas podem, conhecer o seu trabalho? Ótimo, muito obrigada, Débora, pela oportunidade, obrigada, Rádio Confidência. Então, podem entrar em contato comigo pelo celular 31 99 9994 2774, ou então pelo Instagram, @Simone Presotti, é uma forma de comunicação muito rápida, né? Inclusive, eu vou deixar lá agora o link para as pessoas acessarem o grupo do Telegram, que é onde tem aí todos esses artigos que eu já publiquei, que ficam lá à disposição do público. Bacana, A gente tem Simone. também um site, www.simonepresotti.com.br. Muito legal, Simone. Olha, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu agradeço demais. Foi um prazer ter você aqui. Volte sempre, tá bom? Com certeza, pode contar comigo para todas as temáticas. E a gente vai fechar aqui a sua participação ouvindo uma música sua, Eu. Fale sobre essa música aqui antes Isso, da gente ir para a música. ótimo. Então, essa música faz parte de um álbum que está disponível nas plataformas digitais, principalmente no Spotify, que eu acho que as pessoas acessam mais. São 10 composições que têm a finalidade de estimular as crianças com autismo na primeira infância. Então, essa música, por exemplo, trabalha o uso do pronome pessoal,